Olá, graça e paz, que alegria chegar até você em mais um estudo aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Davi, pastor na IBR Fiel, e nós vamos juntos hoje aqui explorar a vida de um homem que, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida, escolheu andar com Deus. Um homem que se destacou não só pelos seus talentos, mas pela sua obediência. Um homem que se tornou um símbolo de fé, trabalho e dedicação. Nós estamos falando de Noé. Filho de um cidadão chamado Lameque, ele era descendente de Sete, filho de Adão, ou seja, Noé era a 10ª geração a partir de Adão. Inclusive, Lameque, o pai dele, profetizou que ele traria alívio ao sofrimento causado pela maldição na terra, o que diz lá Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Noé era casado, tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e a história dele vai muito além da arca e dos animais. Ela está narrada lá no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 9, e é um convite para a gente olhar para nós mesmos e nos perguntarmos como nós temos respondido ao chamado de Deus. E o primeiro ponto a primeira característica que salta aos nossos olhos quando nós pensamos na vida de Noé é a sua fé. Ele, inclusive, está citado lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, no capítulo 11, e no verso 7 vai nos dizer que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé recebeu uma palavra de Deus sobre algo que jamais tinha acontecido, um dilúvio que cobriria toda a terra. Não havia precedentes, não tinha histórico disso, nem sinais visíveis. Era apenas uma instrução divina. E mesmo assim ele acreditou, ele creu, ele confiou naquilo que o Senhor estava falando com ele. A fé de Noé foi baseada não em evidências, mas na confiança absoluta no caráter de Deus. Ele não precisava entender todos os detalhes, ele apenas precisava obedecer. E quantas vezes Deus nos chama para algo que parece talvez ilógico, improvável, até impossível. E quantas vezes dentro desse contexto nós hesitamos, esperando por confirmações humanas. Pois é, Noé nos ensina que a verdadeira fé não espera ver para crer, mas ela crê para ver. Mas essa fé, ela se transforma em ação, e aí vem o ponto do trabalho de Noé. Ainda mais nesse mês, quando nós falamos de mãos à obra. A fé de Noé não ficou apenas no campo das ideias, mas ela se traduziu em ação concreta. Deus lhe deu uma missão, que era construir uma arca gigantesca com medidas específicas em um tempo que a chuva era desconhecida e a ideia de um dilúvio parecia soar absurda, tanto que inclusive as pessoas zombavam dele por conta disso. Mas Noé começou a trabalhar, e estima-se que a construção da arca tenha levado cerca de 100 anos, um século de esforço contínuo, sem aplauso, sem reconhecimento, enfrentando zombarias e até incompreensão, mas Noé não parou mesmo assim. Ele nos ensina que a verdadeira fé exige esforço, gente, perseverança e disciplina. Não é só acreditar, eu preciso levantar todos os dias e colocar a mão na massa. Essa fé precisa gerar obras. E quantos de nós temos promessas de Deus, mas estamos esperando para que tudo aconteça automaticamente? Noé nos mostra que a fé que agrada a Deus é aquela que trabalha com diligência, com constância, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E é aí que nós entramos num terceiro e último ponto muito interessante da vida de Noé, que é a dedicação. A constância de Noé mesmo diante da adversidade, mesmo diante da espera por uma promessa. A dedicação de Noé é algo que inspira e desafia a gente todo dia, né? Imagina a rotina dele: cortar madeira, montar estrutura, organizar espaço, cuidar da família, lidar com as críticas, e tudo isso sem ver uma gota de chuva vindo do céu. Durante todos aqueles anos, Noé permaneceu firme e ele não se deixou abalar pelas vozes contrárias, nem pelo cansaço e nem pela talvez demora, pelo tempo que se levou para que a chuva viesse. Ele sabia que ele estava cumprindo um propósito maior. A dedicação de Noé ensina pra gente que a obediência a Deus, ela exige constância. Não é sobre começar bem, mas é sobre permanecer bem até o fim. Em um mundo que valoriza resultados rápidos e recompensas imediatas, Noé lembra a gente que o reino de Deus ele é construído com paciência, com fidelidade, com perseverança. A história de Noé não é apenas um relato antigo, não é só uma história que o texto bíblico traz, ela é um espelho para a nossa vida ainda hoje. Deus continua chamando a gente para construir arcas, para trabalhar em projetos, ministérios, na nossa família, talvez em algum negócio, que vão impactar não só a nossa vida ali, a nossa família, mas gerações que virão depois de nós.
Mas para isso, ele procura pessoas como Noé, que tenham fé para crer no impossível, que estejam dispostas a trabalhar com excelência e que sejam dedicadas até o fim, mesmo quando ninguém esteja olhando. Talvez você esteja vivendo um tempo de construção, ou se sinta sendo chamado para colocar a mão na massa. Mas talvez você possa estar cansado, desanimado, sentindo que nada está acontecendo. Olha, eu quero te lembrar, a chuva só veio depois que a arca ficou pronta. Então continue, persevere fiel àquilo que o Senhor te confiou, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Noé não era um homem perfeito, mas ele era íntegro. Ele não era o mais forte, talvez nem o mais famoso, mais influente, mas ele era obediente ao Senhor. E por isso, Deus o escolheu para preservar a vida e recomeçar a história da humanidade. Que hoje, ao procurar pessoas assim, o Senhor possa encontrar a mim e a você dizendo: Senhor, eu não entendo tudo que está acontecendo, mas eu vou continuar, eu vou construir, eu vou trabalhar, eu vou me envolver, eu vou fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Que essa seja a minha e a sua oração, e como não é, a gente possa ser conhecido como homens e mulheres de fé, de trabalho e de dedicação, e que no final de toda essa nossa jornada a gente possa ouvir do nosso Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Eu quero orar por mim e por você nessa hora, para que nós sejamos desses que perseveram, trabalhando firmes naquilo que o Senhor nos convidou, nos convocou a fazer, independente daquilo que esteja ao nosso redor. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que está me acompanhando nessa hora. Eu te agradeço, ó Deus, pelas missões que o Senhor tem entregue nas nossas mãos e que, ó Deus, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossíveis e distantes, ó Deus, que elas possam se assemelhar a nós. Ó Deus, eu te agradeço por acreditar em nós, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor renove em nós a fé, a esperança, o amor, o empenho, a dedicação, a disposição, ó Deus, em te servir com fidelidade, com perseverança, custe o que custar. Ainda, Senhor, que nós não vejamos as coisas se movendo num primeiro momento, mas ajuda-nos a ter fé e a crer, Senhor, para ver aquilo que o Senhor há de fazer. Ó Deus, que haja em nós uma disposição no nosso coração de seguirmos e avançarmos em fidelidade, Senhor. Em não abrir mão da obra que nós temos sido confiados, mas entender o que o Senhor quer de nós para essa estação, para esse tempo, para esse momento da nossa vida, e que nós possamos ser fiéis a cada passo que o Senhor nos direcionar, a cada movimento que o Senhor nos levar a fazer, a cada, Senhor, estação da nossa vida que nós possamos trilhar, que nós possamos ser encontrados fiéis ao Senhor e à missão que o Senhor nos confiou para este tempo, para cada etapa da nossa jornada. Que seja assim, ó Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós sejamos exemplos, ó Deus, de fé, de trabalho, de dedicação, de constância e de amor ao Senhor e aquilo que o Senhor tem nos entregue no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe bem onde você está e que você, assim como eu, nós possamos juntos sermos encontrados fiéis diante do nosso Deus, as missões que Ele tem nos confiado, custe o que custar. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.